Senhor nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus, vos damos graças por mais uma vez nesta terça-feira, neste dia 31 de março de 2020, estarmos sendo usados pelo Seu Espírito Santo através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD da IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a Sua palavra viva e eficaz, em amor a toda a sua igreja perseguida nestes 50 países que listaremos, com ordem, onde há a maior perseguição da igreja de Cristo, em ordem de perseguição, dados de 2019, Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Sudão, Eritreia, Iêmen, Irã, Índia, Síria, Nigéria, Iraque, Maldivas, Arábia Saudita, Egito, Uzbequistão, Mianmar, Laos, Vietnã, República Centro-Africana, Argélia, Turcomenistão, Mali, Mauritânia, Turquia, China, Etiópia, Tajiquistão, Indonésia, Jordânia, Nepal, Butão, Cazaquistão, Marrocos, Brunei, Tunísia, Catar, México, Quênia, Rússia, Malásia, Kuwait, Omã, Emirados Árabes Unidos, Sri Lanka, Colômbia, Bangladesh, territórios palestinos e Azerbaijão, em amor à sua igreja perseguida e à plenitude dos gentios que tem de entrar, que vive nestes 50 países e que vive em todos os países do mundo, pois nós sabemos que a perseguição do corpo de Cristo ela é mundial, é uma perseguição espiritual que vai perdurar até a volta do Senhor Jesus. Portanto, em amor à sua igreja perseguida em todos os países do mundo e à plenitude dos gentios que tem de entrar, que vive em todos os países do mundo, conforme nós já vimos em Romanos, capítulo 11, versículo 25, que o nosso Deus ele endurece o coração de Israel para não receber o Senhor Jesus até que a plenitude dos gentios haja entrado. Portanto, vejamos o que está escrito em Romanos, capítulo 11, versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, é um segredo, para que não presumais de vós mesmos, porque que o endurecimento veio em parte sobre Israel, ou seja, Deus ele endureceu em parte o coração de Israel para não receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aí vamos ver lá no 26. E assim, ou seja, depois que a plenitude dos gentios houver entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Portanto, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de, através da Igreja Global de Adoração a Deus, também orarmos pela conversão do povo de Israel, da nação de Israel, após a plenitude dos gentios haver entrado, por orarmos pelo povo de Israel e também pela nação de Israel, e por todas as pessoas em todo o Brasil e em todos os países do mundo que estão formando conosco o corpo de Cristo espiritual, principalmente neste momento desta pandemia, deste pandemônio chamado coronavírus. É muito importante, irmãos, tanto que no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, está escrito: mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores, é sinal que existem falsos adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E hoje nós estamos mais uma vez em amor, em adoração ao nosso Deus em espírito e em verdade, formando o corpo de Cristo espiritual através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD da IGAD, e ministrando a palavra de Deus viva e eficaz, guiados e encaminhados pelo Espírito Santo de Deus. Salmo 31, versículo 3, porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que por amor do Teu nome guia-me e encaminha-me. Salmo 31, versículo 1, em paz, em Ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela Tua justiça. E o nosso Deus, o nosso Jesus,
Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação. E hoje Ele nos manda falar à amada igreja que, por enquanto, estamos passando por um momento de pandemônio, de pandemia, que eu chamo de pandemônio, porque isso tudo é espiritual. Mas porque isso foi criado em tal país assim. Irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 e 3. Para que sejamos livres de homens dissolutos, ou seja, de homens devassos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará dos homens dissolutos, ou seja, devassos e maus. Portanto, vamos ver a exortação do nosso Deus para este momento, para esta situação em que o mundo está passando, mas nós que estamos andando, procurando viver na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, é claro, respeitando as determinações das autoridades. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, como nós já vimos, submissão à autoridade, toda alma esteja sujeita às potestades, e nós já vimos que potestades são autoridades superiores, porque não há potestade, ou seja, não há autoridade que não venha de Deus, e as potestades, as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Portanto, dentro do possível, nós temos que obedecer às autoridades. Agora vejamos uma exortação do nosso Deus para este momento de pandemia, onde nós vamos ver aqui em Êxodo, capítulo 15, dos versículos 23 em diante, que tem sobre o título: as águas amargas tornam-se doces. No momento, as águas estão amargas, mas para nós que vivemos na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, sob a sombra do Altíssimo, habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente, não há água amarga, as águas são doces, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará até nossas casas, até as nossas tendas. Mas vamos ver a exortação de Deus para este momento atual. As águas amargas tornam-se doces. Êxodo capítulo 15, versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Não murmureis, como alguns deles também murmuraram e pereceram pelo destruidor. Murmuração traz demônios. Não murmureis, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ali estava falando da saída do povo de Israel do Egito, mas isso serve para os dias atuais, porque a murmuração ela traz demônio. A murmuração em si, ela é um demônio, ela abre a porta e o demônio entra e devasta. Portanto, vejamos Êxodo capítulo 15, versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho. Quando a gente clama a Deus, em qualquer que seja a situação, em qualquer que seja as circunstâncias, quando um servo de Deus clama a Deus, ele mostra uma saída. Ele mostrou aqui a Moisés um lenho e ele nos mostra a saída. Ele não nos deixa perecer. Ele nos guarda, ele nos protege com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça. E ele clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor, teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra,
para que esteja comigo, que anda no caminho reto, esse me servirá. Portanto, vejamos. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Então vieram, porque eu sou o Senhor que te sara. Portanto, Deus fala, se nós andarmos na obediência, na prática, no temor da sua palavra, Ele terá compromisso de nos proteger, de não deixar que nenhum mal nos suceda, nos aconteça, nem praga alguma chegue até a nossa casa, até a nossa tenda. Então vieram a Elim, e ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. E quando nós andamos na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Portanto, vamos procurar ser justos, e o justo é o que vive pela fé. Vamos procurar viver, andar de fé em fé, na obediência, na prática, no temor da palavra do nosso Deus. A paz de Cristo para todos. Uma terça-feira e um resto de semana de grandes bênçãos, em nome de Jesus.